Pessoal, aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos dar início a um novo capítulo do livro Poliedro, A Independência como um Processo. A independência do Brasil, pessoal, foi declarada lá em 1822 e esse acontecimento ele está diretamente relacionado à vinda da família real portuguesa em 1808. Com a chegada da família real, o Brasil experimenta uma série de transformações que garantiriam o seu desenvolvimento econômico, político, cultural e social, graças às medidas implementadas pelo rei Dom João VI. Instalado no Rio de Janeiro, o rei português autorizou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, abre parênteses, Inglaterra, fecha parênteses, permitiu o comércio entre os brasileiros e os ingleses como medidas de destaque no âmbito econômico. Isso fez com que o liberalismo econômico aportasse de vez no no Reino Unido, e garantiria também uma dispersão do antigo pacto colonial. Essas medidas, pessoal, tinham uma clareza em relação à atitude do rei português, que tinha a intenção de modernizar o país como parte de uma proposta que fizesse o Brasil deixar de ser mera colônia e fizesse parte agora do Reino de Portugal através da conjuntura de um Reino Unido. Isso, na prática, significou que o Brasil deixava de ser uma mera colônia dependente e passava a ser o centro político de todo o reino português. Essa medida era importante para o Brasil e garantia o caminho para mais tarde a fragmentação de independência do Brasil. Dentro desse contexto da presença da família real, Portugal vivia uma forte crise econômica e política, consequência lá das invasões francesas a Portugal. Além disso, havia uma forte insatisfação lá em Portugal com tantas transformações que vinham acontecendo no Brasil, sobretudo com a liberdade econômica que o Brasil havia conquistado através das medidas de Dom João VI. É esse o ponto de partida que daria início mais tarde à Revolução Liberal do Porto, no ano de 1820, organizada pela burguesia local, era claramente inspirada em ideias liberais. Um dos grandes objetivos dos portugueses era o retorno do rei para Portugal e a instauração de uma constituição que diminuía os poderes absolutos do rei e ampliava os direitos da classe burguesa. Outra medida muito importante lá da Revolta Liberal do Porto foi a exigência de um reestabelecimento do monopólio colonial sobre o Brasil. Essa exigência causou grande satisfação por aqui, uma vez que demonstrava a reintegração do país à condição de colônia e a verdadeira intenção dos portugueses de manter o domínio total, o monopólio aqui da economia brasileira. O rei português, pressionado pelos acontecimentos de seu país, resolveu retornar para Portugal lá no dia 26 de abril de 1821. Na viagem, Dom João VI, contando com o apoio de mais de 4.000 pessoas, resolveu também retirar dos cofres aqui dos cofres públicos do país, que naquela época era o Banco do Brasil, uma enorme quantidade de ouro e diamantes. E deixou o seu filho Pedro de Alcântara como príncipe regente do Brasil. É nesse ponto-chave, ou seja, no início da regência de Pedro de Alcântara, que se dá de fato o processo de independência do Brasil. As cortes portuguesas tomaram algumas medidas que foram bastante impopulares aqui no Brasil, como a exigência de transferência das principais instituições criadas durante o período joanino, o envio de mais tropas para o Rio de Janeiro para manter o controle social e a exigência do retorno do príncipe regente para Portugal. Essas medidas, junto com a intransigência dos portugueses no decorrer das negociações e do tratamento desrespeitoso em relação ao Brasil, fez com que a resistência dos brasileiros em relação à colonização portuguesa aumentasse e reforçou também a ideia de um processo de separação e independência do Brasil. A exigência do retorno de Dom Pedro, por exemplo, para Portugal, resultou em uma reação instantânea por aqui. Em dezembro de 1821, chegou a ordem exigindo o retorno de Dom Pedro para Portugal e a reação decorreu da criação do Clube de Resistência.
Em janeiro de 1822, durante uma audiência do Senado, um documento com mais de 8.000 assinaturas foi entregue a Dom Pedro. Esse documento exigia a permanência do príncipe regente no Brasil. Supostamente motivado por essa carta, Dom Pedro disse uma frase que entrou para a história da cultura brasileira. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Os historiadores não sabem ao certo se essas palavras realmente foram ditas por Dom Pedro na ocasião. De toda forma, esse acontecimento ficou marcado na nossa história como o Dia do Fico. Ao longo do processo de independência, duas pessoas tiveram grande influência na tomada de decisões de Dom Pedro. A primeira foi a sua esposa, Maria Leopoldina, e o seu amigo José Bonifácio de Andrada e Silva. O rompimento, pessoal, ficou cada vez mais evidente com algumas medidas aprovadas no Brasil. Em 1822, lá no mês de março, foi decretado o Cumpra-se, que era uma medida política que determinava que nenhuma lei portuguesa seria aprovada no Brasil caso tivesse a mediação, a intervenção de Dom Pedro. No mês seguinte, a lei do Cumpra-se, Dom Pedro também convocou uma Assembleia Constituinte no Brasil. Isso deixava claro os interesses de tornar o Estado independente. Essas medidas reforçavam a progressiva separação entre o Brasil e Portugal, uma vez que as ordens de Portugal já não tinham mais validade aqui no país e o Brasil se preparava para criar o seu próprio conjunto de leis. A relação das cortes portuguesas entre as autoridades brasileiras permaneceu irreconciliável aos interesses do Brasil. Em 28 de agosto de 1822, ordens de Lisboa chegaram ao Brasil com a mensagem que o retorno de Dom Pedro para Portugal deveria ser imediato. A ordem foi lida pela sua esposa Maria Leopoldina e essas ordens foram reinterpretadas, foram entendidas por ela como uma necessidade de rompimento também imediato com Portugal. No dia 2 de setembro, ela organizou uma sessão extraordinária e assinou uma declaração de independência e a enviou para o seu esposo Dom Pedro, que estava em viagem a São Paulo. O mensageiro chamado Paulo Bregaro alcançou a comitiva de Dom Pedro na altura de São Paulo, quando estava chegando lá próximo ao rio Ipiranga. O príncipe regente leu imediatamente as notícias e ratificou a ordem de sua esposa, dando um grito às margens do rio Ipiranga, confirmando a independência do Brasil, como fica registrado nesse quadro. Atualmente, os historiadores não têm evidência que comprovem de fato o grito de Ipiranga, mas artisticamente ele tem como grande representação o quadro do grito de Ipiranga. O 7 de setembro não encerrou o processo de independência no Brasil de fato. Apesar da independência do Brasil ter sido feita sem um conflito, ao contrário de outras nações da América, como foi o caso dos Estados Unidos, o Brasil sofreu de alguns conflitos pontuais ao longo do seu território que não obedeciam ou que não queriam obedecer ao processo de independência. Então, diferentemente do que muitos acham, do que muitos apontam, a nossa independência ela não foi pacífica de fato. Com a declaração da independência, uma série de regiões no Brasil demonstrou sua insatisfação e rebelou-se contra o processo de independência do país. Eram movimentos não adesistas, ou seja, eles não aderiram à independência do país e preferiram manter as relações coloniais leais a Portugal. Os 4 grandes centros de resistência, ou seja, as 4 regiões que se envolveram nesses conflitos, foram as províncias do Pará, da Bahia, Maranhão e Cisplatina, que mais tarde iria se separar e se tornar o Uruguai. Aconteceram várias campanhas militares nessas localidades e os combates contra as forças que não aderiram à independência se estenderam até o ano de 1824. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Para casa, eu espero que vocês realizem as atividades lá nas páginas 78 e 79 e desejo a todos um ótimo final de semana, pessoal. Até a próxima videoaula.